capítulo 18, verso 25. Oh, água boa. Nós vamos continuar nossa série sobre os atributos de Deus. E eu vim em paz, mas eu vou precisar falar sobre a justiça de Deus hoje. Vamos tentar discorrer sobre esse atributo e aprender um pouco mais sobre ele. Eu vou tentar conter minha voz, justamente para chegar até o final você entender toda a mensagem. Mas Gênesis capítulo 18, verso 25 vai dizer assim: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Feche seus olhos, ore mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez nós vamos até o Senhor com espírito de temor e reverência, nos apegando único e exclusivamente à obra, à pessoa de Cristo Jesus, no qual nós obtemos redenção, justificação. Nós cremos, Senhor, que só por intermédio do Teu Espírito essa palavra pode ser revelada a nós. Então nós te pedimos, ó Deus, por misericórdia, que o Teu Espírito atue livremente nas mentes e nos corações aqui presentes. Leva-nos cativos a essa palavra. Revela-nos um pouco mais do ser inesgotável que Tu és. E receba glória, honra e louvor para si nessa noite. Amém. Irmão, preste atenção. Esse atributo que nós iremos estudar hoje, que nós iremos meditar sobre ele hoje, esse atributo ele deve causar em muitos, em alguns, temor, reverência, mas esse atributo também causa em tantos outros pavor, e deve causar pavor. Você já viu uma frase assim, ou já ouviu alguém falar assim: só Deus pode me julgar? Você já falou essa frase? Se você já falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem medo, não? Você não tem medo de falar, só Deus pode me julgar? Porque preste atenção, se a igreja te julgar, Deus pode te absolver. Se os homens te julgarem, Deus pode te absolver. Se Satanás julgar você, Deus pode absolver você. Mas e se Deus julgar você? Quem pode nos livrar das mãos do Deus Todo-Poderoso? Quem pode escapar das suas mãos? Quem pode livrar-se das suas mãos? Preste atenção. Deus, Ele é absolutamente justo. A justiça dele está sempre baseada em quem Ele é. A justiça de Deus, ela é tão importante quanto qualquer outro atributo essencial. Esse atributo de Deus não é algo que Deus somente possui. A própria essência dele é justiça. Nós temos ouvido um avanço do Evangelho. Aprendemos até a evangelizar errado. Quantos de nós evangelizamos assim? Vou ensinar o jeito certo de evangelizar. Via de regra a gente fala com a pessoa assim: aceita Jesus, Ele te ama. Você está mentindo? Não. Ele ama? Ama. Vem para a igreja, vamos andar com Jesus. Olha, você está vivendo essa crise, esse problema, porque você não tem Jesus. As coisas estão difíceis porque você não tem Jesus. Ele ama você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor.
o ouro de Ofir. A pessoa vem e fala assim: rapaz, eu sou o máximo, deixa eu ir lá acrescentar. Quantos de nós evangelizamos assim? Você é um pecador, você precisa de Deus. Se você não se arrepender hoje, se você morrer hoje, você vai para o inferno hoje, sofrer eternamente. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Quem que você está pensando que você é? Você acha que você pode acrescentar algo na sua vida? Ninguém vai evangelizar assim. Não é a campanha que eu queria fazer uma vez na igreja, botar na faixa da igreja? Venha para essa igreja e aprenda como morrer melhor. Ia botar uma faixa na porta da igreja. Queria ver quantas pessoas chegariam até essa igreja. Ia ser um monte curioso, né? Tem gente que gosta, deixa eu saber como é que é morrer. Não é assim? Preste atenção. Esse atributo não é algo que Deus decide ser ou fazer. A justiça diz a respeito de quem Ele é. Então escute, se Deus deixar de ser justo, Ele tem que deixar de ser Deus. Simples assim. Se Deus não for, se Deus deixar de ser justo uma fração de milésimo de segundo, Ele tem que deixar de ser Deus. Se Deus não julgar, Ele tem que sair do trono. Esse não é um atributo pelo qual nós precisamos pedir desculpas para Deus. A geração hoje pede desculpa por Deus ser justo. É um evangelho onde eu preciso, não, presta atenção, Deus está julgando, mas não é bem assim, você entendeu Deus mal. Não, o pastor não soube explicar bem Deus. Deus não pede desculpas para ninguém. Nunca pediu, porque Ele não pode falhar. A sua justiça não falha. Deus é plenamente justo. Deus ser justo significa em não compreender nele nenhuma falha, nenhum erro. Ele é absolutamente correto. Ele é preciso em tudo que Ele faz. Isso é Deus. Essa é a justiça dele. E esse atributo talvez seja o mal ensinado nesses últimos tempos. Tem sido difícil falar desse atributo nesses últimos tempos. Nós estamos passando por um tempo semelhante ao de Abacuque, capítulo 1. O justo é devorado pelas ruas, e os ímpios são aplaudidos. Enquanto o justo é atacado, o ímpio é exaltado nas ruas. Como que você prega sobre justiça de Deus? Como que você ensina a justiça de Deus numa geração que aplaude o ímpio, que exalta o corrupto, que adora ao corrupto? Essa é a geração. E aí a igreja e os pastores agora têm ficado reféns da grande massa. Não vamos falar sobre a justiça de Deus não, porque esvazia a igreja. Por mim, vou falar igual o pastor lá da Lia, lá do Fortaleza, enfia o dedo no olho e rasga. Por mim. Corta, depois manda lá para o Valtinho. Fala: pastor, arrumei outro de sua linhagem. Que história é essa? Não pode falar da justiça de Deus. Tem que pedir desculpa porque Deus é justo. Pedir desculpa porque Deus sentencia, porque Deus condena. Como assim? Deus é perfeitamente justo. Deus não faz acordos. A justiça dele não pode ser manipulada. A gente fala da justiça de Deus como se isso manchasse o seu caráter, manchasse quem Ele é. Um Deus fraco, bobo, não pode julgar. Como assim? É por isso que os homens falam sem nenhum temor: só Deus pode julgar, porque o Deus que julga eles é um Deus fraco, que faz a vontade deles. Mas Deus não. A justiça de Deus não pode ser comprada, ela não pode ser diminuída. Nós não podemos colocar abaixo aquilo que Deus elevou. Preste atenção, o salmista no Salmo 89, verso 14, vai dizer assim: justiça e juízo são a base do seu trono.
o trono de Deus diz sobre julgamento, da onde Ele regerá as nações, da onde Ele governar os céus, a terra, o inferno, os homens, os principados, as potestades. Ele está falando, a base, o que sustenta o meu trono é justiça e juízo. Esse é o Deus da Bíblia. Deus vai pedir desculpas por ser justo? Então deixa eu falar algumas coisas para você começar a ficar assustado. Se Deus me matar aqui agora, na frente de todos vocês, e abrir um telão aqui, para onde eu estou indo, Ele me mandar diretamente para o inferno, Ele está sendo perfeitamente justo. Mas pastor, o senhor é pastor, o senhor é crente, o senhor sacrificou tanta coisa, e plantou a igreja. Se Ele fizer isso agora, nesse exato momento, eu pregando o evangelho, Ele está sendo perfeitamente justo. Porque Ele não tirou de mim nada do que eu, o meu ser natural, merece. Mas agora eu vou te confundir sua mente, mas no final eu respondo. Então não muda de canal não, fica com a mente aqui. Mas se Deus me mandar hoje para o inferno, ou melhor, vou refazer a fala, mas é impossível Deus me mandar para o inferno. Deus agora está proibido de me mandar para o inferno. Quem está proibindo Deus? Eu não, Ele mesmo. Agora, pastor, o senhor falou a heresia daquelas babas. No final eu te respondo. Vai aguentando esse negócio atravessado aí. Então, se Deus me mandar hoje, Ele é justo, viu, Alice? Mas Deus agora está proibido de me mandar. Alguma coisa aconteceu que impede Deus agora de mandar. Totalmente. Então preste atenção. A justiça de Deus é clara. A justiça de Deus nas Escrituras, ela não dá voltas. Deus não tenta ocultá-la, como muitos têm feito por aí, ou apresentá-la nas entrelinhas. Deus não vai fazer isso. Deus não está preocupado em esconder a justiça dele. Muito pelo contrário. Ele quer que ela seja conhecida, anunciada. Quer ver o que ele diz? Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não faz rodeios. Com Deus é preto no branco. Deus não fica dando voltinhas. Deus fala assim, as almas são minhas. Mas a alma que pecar, a gente pensa, avalia, a gente tenta dar um jeito. Deus não faz assim. Deus não é igual a nós. Ele disse, a alma que pecar, essa morrerá, ponto, final, acabou. O Deus imutável não altera, não muda. A justiça dele é reta, perfeita, não dá voltas, não é mais ou menos, não é obscura, não é abstrata. A justiça dele é clara, tão clara como as águas. Deus é o padrão da sua justiça, sua pessoa, seu caráter. Ele é o padrão. A palavra de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus, define a justiça de Deus. E qual é o referencial que Deus usa para aplicar a justiça dele? Ele mesmo. Ele não consulta ninguém. Não existe nenhum tribunal acima do de Deus. Não existe ninguém que possa julgá-lo, que possa olhar para Deus e falar assim, o Senhor está julgando essa multidão aí, nós vamos ter que ver alguma coisa. Deus é o supremo tribunal. O que Deus decidiu há 6.000 anos atrás que é pecado, continua sendo pecado ainda hoje. Os homens mudam, as gerações mudam. Por exemplo, algumas coisas que não eram pecado há 20 anos atrás, que era pecado grave, hoje não é mais. Vai para a geração de Moisés, Dona Alice, deixa os meninos ficar dançando TikTok lá na época deles para ver.
As eras mudam, mas Deus não. A justiça dele não. O que ele estabeleceu há 6.000 anos atrás, que era pecado, continua sendo pecado ainda hoje, porque Deus é justo, reto, o seu caráter é reto, a sua conduta é reta, sua natureza é reta. Deus é perfeito em sua justiça e em tudo que faz. Esse é Deus. Então eu quero estudar com você hoje. Já fiz a introdução. Eu quero estudar com você hoje 4 aspectos da justiça de Deus, para a gente entender. Primeiro, a justiça de Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 32:4 vai dizer assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. O que Moisés está escrevendo, está fazendo aqui? Esse é o segundo discurso da lei. E Moisés diz: eis a rocha, porque na cultura hebraica, rocha era algo inamovível, inalterável. Ele está falando assim: olha, eis aí o que não pode se alterar, o que não pode se mover, o que não pode ser mudado, o que é impossível de ser abalado. Ele fala assim: eis aí a rocha, eis o Senhor. E quando ele diz o seu caminho é justo, ele é justo e reto, ele usa uma palavra hebraica chamada tzadik, que significa literalmente de acordo com a lei, retidão de caráter. Essa palavra traz a ideia de uma balança de precisão. Ele está dizendo assim: ó, Deus é exato, ele é precisamente justo. Se você pegar a justiça de Deus e for pesar em uma balança, o peso vai dar exato, nem mais, nem menos. Deus no julgar, ele não vai ser menos justo, nem mais justo. Ele vai ser exato na sua justiça. Ele está falando assim: Deus, a retidão de caráter de Deus é exata. Deus não altera a sua lei. Deus anda de acordo com a lei que estabeleceu, porque Ele a estabeleceu para que andássemos nela. Deus é reto, Ele é justo. Logo, a ira de Deus não é injusta, assim como também a sua misericórdia não é injusta. Isso significa que quando Deus usa de graça com alguém, Ele usa corretamente. Mas quando Deus pune alguém, Ele o pune corretamente. De maneira que o céu é a medida exata de Deus, e o inferno também é a medida exata de Deus. As pessoas para a qual Deus preparou o céu vão receber a medida exata da misericórdia de Deus, por Ele ser um justo. As pessoas que Deus preparou para o inferno, e o inferno preparado, Deus vai aplicar a sua justiça da medida exata, porque Deus não pode ter variações, alterações. É isso que Moisés está falando. Eis a rocha, o seu caminho é reto, é justo. Essa é a primeira coisa. A justiça de Deus no Antigo Testamento é vista como uma balança de precisão, exato, a medida exata. Segundo, a justiça de Deus no Novo Testamento, e aí João vai nos responder isso em 1 João 1, de 8 a 9, ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quando João vai escrever a palavra justo aqui, Ele é fiel e justo, ele vai usar uma palavra grega, dikaios, que literalmente faz menção também a uma balança. Mas agora o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, a tarefa de Deus perdoar pecadores, a forma como Deus perdoou pecadores, não o torna injusto, porque a justiça dele, de Caios, quando você coloca numa balança, é exata, é precisa. E por que ele usa essa palavra, esse termo grego? Porque como pode um Deus justo perdoar pecadores? Um Deus justo precisa condenar os pecadores, sentenciar os transgressores. Ele escreveu isso: a alma que pecar, essa morrerá.
ele precisa matar o pecador. Por isso, quando ele diz, se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara, é reta de dizer que aquele que cometeu pecado é réu. Existe um salário, morte, sentença dada. Mas a palavra de Caios também significa equilibrado. Como que Deus equilibra a justiça dele em detrimento a perdoar pecadores? Qual o meio que Deus utilizou da justiça dele? Como um Deus justo perdoa, leva culpados, pecadores ao céu, sem manchar o seu caráter, sem manchar sua santidade, sem manchar a sua reputação, sem manchar a sua lei, sem quebrá-la. Como Deus faz isso? Aí ele diz, por ser ele justo, ele age de maneira equilibrada, ele não tem falhas, ele não favorece de um lado em detrimento do outro. Essa palavra também está trazendo a ideia aqui em João, de que Deus é inocente de qualquer acusação. Preste atenção. Quando os homens forem condenados no dia do juízo, quando eles tiverem que passar em revista diante de Deus, quando Deus passar em revista diante dos homens, e eles se apresentarem diante do grande tribunal do trono branco, nenhum deles vai poder olhar para Deus e dizer, o Senhor está sendo injusto comigo. Por que essa sentença para mim e para o outro não? Por que essa palavra para mim e para o outro não? Ninguém vai poder olhar para Deus e dizer assim, o Senhor está agindo de maneira favorável a uns e a outros não. E talvez na sua cabeça aí, calvinista, já bugou. Olha, e agora, pastor? E os eleitos? Não deu um bug aí? Aquele barulhinho do Windows? Pã! Eu também não colaboro, por isso que quando acabo com aqueles meninos lá de cima fazem um monte de figurinha minha lá. Presta atenção aqui. Sabe o que João está dizendo? Que na tarefa de Deus de perdoar pecadores, de salvar corruptos e de levá-los ao céu, ninguém pode chegar para Deus e falar assim, o Senhor fez isso com esse grupo, o Senhor está sendo injusto com outro grupo. Por quê? Porque quando vão colocar Deus na balança e pesar a sua justiça, eles vão olhar e falar assim, mas não tem nenhum justo sequer. E por que ele fez isso? Resposta mais bíblica, mais teológica, porque ele quis. Outra resposta mais bíblica, ele não deve satisfação para nós. Acaso alguém pode contender contra o Senhor? Alguém pode dizer, por que o Senhor me fez assim? Então o que João está dizendo, olha, preste atenção, a justiça dele é tão precisa, que ninguém consegue chegar no dia do juízo e falar com ele assim, o Senhor é injusto comigo. Muito pelo contrário, não vai ter lugar de fala mais. Alguns vão falar, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, realizamos prodígios, sinais, curas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Justo. Esse é Deus. O ser de Deus é assim. Mas presta atenção. E por que isso vai acontecer? Por que quando os homens forem apresentar diante de Deus, ninguém vai ousar falar com ele isso? Ninguém vai ter condições de olhar para a pessoa de Deus e falar assim, ele não é tão justo assim. Porque a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ela vai se cumprir, cabalmente se cumprirá. Naquele dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, o Senhor é reto, justo e bom. Os salvos olharão para ele e falarão, o Senhor é reto, justo e bom. Os demônios, principados, potestades,
todos se prostrarão diante dele, e irão dizer assim: ele é o Senhor da glória, ele é o Rei da glória, ele é reto, ele é justo e ele é bom. Todos vão declarar, toda língua vai confessar, e toda voz depois vai se calar diante de Deus. Agora vamos voltar para Gênesis 18, preste atenção. O texto em apreço é o julgamento de Sodoma e Gomorra. Olha a compreensão de Abraão a respeito da justiça de Deus. Ele diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Preste atenção, esse texto é uma das maiores garantias de salvação do Antigo Testamento. Uma das maiores. Se você tratar duas pessoas iguais de maneira diferente, você está sendo injusto. Não é assim na lei trabalhista? O homem masculino pode carregar até 2 pesos, 2x de peso, e a mulher 1x de peso. Se eu pegar uma mulher e um homem, ou melhor, se eu pegar 2 homens, 25 anos, 27, no auge da força, fisicamente compatíveis, intelecto, tudo igual, e eu tratá-los de maneira diferente, eu estou sendo injusto com algum deles. Se eu colocar um homem e uma mulher em um trabalho braçal e tratá-los de maneira igual, eu também estou sendo injusto. Então, tratar duas pessoas, 2 seres iguais, de maneira diferente, é injustiça. Tratar 2 seres diferentes de maneira igual, também é injustiça. O que Abraão está dizendo é: Senhor, o Senhor vai tratar os diferentes de maneira diferente. O Senhor não vai tratar o ímpio como se fosse justo, e o Senhor não vai tratar o justo como se fosse ímpio. Longe do Senhor. Isso está aquém de quem o Senhor é, longe do que o Senhor é. É isso que Abraão está dizendo. Olha a compreensão dele de Deus. Senhor, ainda que em toda Maceió, 1.200.000 habitantes, grande Maceió, Deus resolve então enviar meteoros de fogo, destruir Maceió todinha. Abraão está falando assim: Senhor, mas tem um justo lá, sobrou um lá no meio de 1.200.000. Deus não pode destruir Maceió. Ou ele tira o justo, ou ele preserva o ímpio por causa do justo. É por isso que a Bíblia diz que Deus ainda tolera, está suportando o pecado da humanidade por causa da igreja dele, do povo dele. Então o que Abraão está dizendo é: longe de ti, Senhor, longe de ti. O Senhor não pode tratar o justo. Essa é uma exigência do próprio Deus. A justiça de Deus consiste em Ele dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ao ímpio, Ele dará o que é devido, sem nem mais, nem menos, o que lhe é devido. Romanos 6:23, o salário do pecado é morte, e ao justo também Ele vai dar o salário que é devido, aquilo que ele merece. Mas por merecimento de quem? De Cristo. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 8 vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao ímpio o salário do pecado, ao justo o salário que Cristo obteve para si, a justiça de Cristo obteve para si. É isso que Abraão está dizendo. Então preste atenção. Por que a garantia da salvação aqui no Antigo Testamento, nesse texto? Porque é longe do cara, é impossível Deus julgar o justo como vai julgar o ímpio. Impossível, é contrário à sua natureza. Uai, como assim, pastor?
Deixa eu explicar para você, pelo menos dar um glória a Deus, que você está com a cara de assustado. Romanos vai dizer: o meu justo viverá pela fé. Todos aqueles que se apropriaram de Cristo pela fé, todos aqueles que ouviram o Evangelho e creram no seu nome, todos aqueles que nasceram de novo, cujo aqueles têm um nome escrito no livro da vida. O que Abraão está dizendo é o seguinte: no dia do grande julgamento, é impossível Deus tratar você igual Ele vai tratar o ímpio. Impossível, Ele não pode fazer isso. Deus não vai fazer. Deus não vai dar ao ímpio o que Ele dá a um justo, porque senão Ele manchava o seu caráter, Ele mancharia o seu caráter. Então por que Deus não vai condenar a gente? Porque Ele é justo. Ah, como assim, pastor? O senhor falou que Deus, sendo justo, Deus podia mandar o senhor para o inferno hoje. Pois é, eu vou bugar sua cabeça hoje, mas no final tudo vai se resolver, fica tranquilo. Por que Deus não pode nos condenar mais? Porque Ele é justo. Ele não vai manchar o seu caráter, Ele não vai manchar a sua justiça, Ele não vai manchar a sua divindade, Ele não vai pisotear na sua lei. Então vamos ver. Então Abraão chega e fala assim: o juiz de toda a terra, ele não vai fazer justiça? Vai. A justiça de Deus no Novo Testamento, a justiça de Deus no Antigo Testamento consiste em Deus dar a cada um o que lhe é devido. Terceiro, a justiça de Deus em detrimento à justiça do homem. Frases assim: Senhor, por que o Senhor não dá logo cabo dessa pessoa, Senhor? Não é assim que você ora para alguns políticos de vez em quando? Não é? Eu também. Nossa, Senhor, por que você não mata logo esse negócio? Eu acho que o pessoal deixou de gostar de careca, viu, Osh? Por causa de um careca do Brasil aí. Senhor, por que você não mata logo? Mata. Não é assim? Dá cabo do perverso. Essa parte vocês cortem. Preste atenção, meu irmão. Ou então assim: Senhor, por que essa pessoa está passando por isso? Logo essa pessoa, Senhor, tão boazinha. A gente não entende, Senhor. E aí Deus vai perguntar para o povo assim: quem és tu para discutires com Deus? Para questionares a Deus? Mas a pergunta é estranha: Deus, por que o justo, uma pessoa bondosa, reta, passa por essas coisas, e esse endemoniado aí que atrapalha, só prospera, só se dá bem em tudo? Por que o Senhor não mata logo? Olha o mal que ele está causando. E a gente começa a fazer isso porque nós queremos colocar a nossa justiça diante de Deus. Por que, Senhor? E ainda o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer assim: quem é o homem para discutir com Deus? Você está se queixando de quê? Quem pode resistir à vontade de Deus? As escrituras mostram que a justiça de Deus não é igual à nossa. Escute isso aqui. No livro de 2 Crônicas, no capítulo no final de 2 Crônicas, no último capítulo 33, se eu não me engano, Deus vai salvar um dos piores homens que já pisou neste solo, Manassés. Um homem que matou o próprio filho, um homem que colocou ídolos dentro do templo do Senhor, um homem sanguinário, que a escritura vai dizer que no tempo de Manassés ele fez com que o sangue chegasse aos joelhos dos cavalos. Um homem mau. E a Bíblia vai dizer que Deus passa um gancho no queixo dele, o leva cativo para a Babilônia, e lá ele se arrepende, lá ele confessa os seus pecados, e Deus o restaura, Deus o perdoa, Deus o traz de volta e o coloca no trono de novo. Mas por que, Senhor? Como assim explicar essa justiça? Isaías, o profeta,
Responde para nós o capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não deve explicações da sua justiça a ninguém. Ele simplesmente o faz. E nós não entendemos porque o faz. Mas nada do que ele o faz pode manchar o seu caráter, pode manchar a sua retidão, manchar a sua conduta. Irmãos, eu me pergunto, eu sou intrigadíssimo com o texto do ladrão da cruz. Eu tenho raiva de quem muda aquela vírgula. O Gilson entendeu, já deu uma risada. Mudou a vírgula, seita, heresia. Te digo hoje, vírgula, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus salvou o ladrão para naquele dia. Jesus falou assim: hoje, agora, nesse momento, quando você der o último suspiro, você fechará os olhos na terra e abrirá nos céus, porque eu sou justo. Como assim? Um ladrão? Como assim um ladrão? Você pergunta como assim um ladrão? Você não pergunta como assim você? Porque eu pergunto como assim eu? Tira de nós a sua graça, tira de nós Jesus, e você vai ver que você tem potencial para fazer muito mais mal do que você imagina. Eu posso fazer muito mais mal do que imagino. É só tirar de mim a graça dele. É só ele retirar de mim e me entregar, como diz Romanos, me entregar aos meus pecados, deixar-me andar por aí. Aí você vai perceber o quão isso tem a ver com aquela doutrina da depravação total, o quão mal nós somos. Que isso, pastor? Eu não gosto de ir naquela igreja não. O pastor hoje me comparou com o Marcola do PCC. Olha, é melhor que quando eu comparo você com Hitler. Meu irmão, ele está falando assim: nós somos iguais. Por quê? Eu vou explicar para você. No próximo tópico eu vou te mostrar a justiça de Deus na salvação humana. Mas preste atenção aqui. Como Deus salva homens perversos como Manassés, muda homens. Como que Deus faz isso? Qual é a explicação para isso, pastor? O que a Bíblia diz? Eu não quero sair daqui com essa crise na minha mente. O apóstolo Paulo responde em Romanos 11. Ele diz: quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eles são muito acima do que nós podemos sondar, meu irmão. A justiça de Deus está além da nossa compreensão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai falhar, Deus não vai errar, Deus não falhará na sua justiça. A justiça humana está muito abaixo da dele. A justiça dele transcende os céus. Ele simplesmente é justo. Mas como então? Quarto, como a justiça de Deus age na salvação de homens. Tem um texto, Naum, capítulo 1, de 1 a 3. Deixa eu só achar aqui rapidinho, tá? Naum 1, de 1 a 3. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Olha, não é de amor não. Olha o Deus da turma aí, é da Barbie. O Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Jamais Deus inocenta o culpado. Preste atenção.
Vamos fazer um erro teológico aí? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é muito assim que o texto está dizendo, não. Deus odeia o pecado. Isso é verdade. E Deus também odeia o pecador não redimido. Odeia. A justiça de Deus sobre os não redimidos, os pecadores, os transgressores da sua lei, será a cena mais terrível que a humanidade presenciará e verá. Deus odeia o pecado, e Deus odeia o pecador não redimido. Ela é bonita essa frase, né? Deus ama o pecador e odeia o pecado, mas não é bíblica. É bonita, mas não é bíblica. Então preste atenção. Isso porque o pecado não é um ato. Esse copo não comete pecado contra Deus, não, filho. Não é um ato de um objeto inanimado. O pulpo de madeira aqui não comete pecado contra Deus. Por que Deus odeia o pecado, odeia o pecador? Porque o pecado são seres racionais que Ele criou, que transgridem a sua lei, que ofendem a sua santidade. É exatamente por isso. Esses pecados são imputáveis. Quando o homem os comete, são imputáveis sobre o caráter santo de Deus. Por isso Ele odeia o pecado. Deus não vai ter nenhum pecador por justo diante dele. Nenhum. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Desde Adão até o último homem, o último bebê a nascer nessa terra, antes da terra se dissolver, antes do Filho do Homem aparecer, antes de tudo acabar, o último bebê, desde o primeiro Adão até o último, ele está falando assim: todos pecaram, todos estão debaixo da mesma sentença, da mesma lei. Todos transgrediram a lei de Deus, todos pisotearam na sua justiça, todos ofenderam a sua santidade, todos. Essa é a realidade da humanidade. Davi no Salmo 130 vai dizer assim: se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Senhor, se o Senhor for sondar a iniquidade dos homens, quem vai permanecer? A resposta é óbvia: ninguém. Ninguém pode permanecer diante de um Deus plenamente justo, pecando, pecador, injusto. A Escritura vai dizer que Ele é tão puro de olhos que os olhos dele não podem contemplar o mal. Mas eu vou mudar o tom da mensagem, porque está parecendo que eu estou falando de não sei qual é o Deus, não, mas escuta isso aqui. O apóstolo Paulo no capítulo 3, verso 9 vai dizer assim: nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Deixa eu te explicar o que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo, falou o seguinte: olha, ele vai apresentar, e o que ele falou no capítulo 1 de Romanos, ele está fazendo um resumo do que ele ensinou. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, ele falou assim: ó, os judeus, eles são pecadores e estão debaixo da sentença do pecado, porque eles não conseguiram, mesmo tendo acesso à lei de Deus, eles não conseguiram obedecer à lei de Deus. E os gentios pecaram na ignorância por não conhecerem a lei de Deus, mas todos estão debaixo do pecado, todos sentenciados. E o termo que ele vai usar, ele está dizendo assim: ó, temos demonstrado. João Calvino interpreta de maneira consistente esse termo demonstrado. Ele diz o seguinte, que a palavra demonstrado no grego traz a ideia de como se tivesse apresentado a um juiz todas as provas de um crime, provas testemunhais e factuais, fatos de que essa pessoa é de maneira inequívoca
o culpado. Paulo está falando assim: não existe apelação no trono de Deus, não existe segunda instância no trono de Deus. Quando for apresentado diante do trono de Deus a sentença contra os pecadores, Paulo está dizendo assim: todos estarão condenados, absolutamente todos, de maneira que todas as evidências, todas as provas, todas as testemunhas, tudo que será colocado, não tem como reaver. Acabou. É assim. Presta atenção. Dia do trono. Estou conjecturando, tá? Estou criando uma ilustração, tá? Vai procurar isso na Bíblia, não. O dia do julgamento. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui na forca. Samuel, no dia do julgamento, varão, você não vai estar nessa não, porque você já sabe. Vai abrir um telão assim, ó. Imagina. Senhor, sou inocente. Ok, abre o telão. Começa a apresentar a vida de Samuel. Mais do que isso, bota os pensamentos dele também. Todos os pecados que ele cometeu em oculto, todos os pensamentos maus que ele teve, toda a conduta indevida, absolutamente tudo. Você fala assim, apresentou para o juiz. E quem é o juiz que está julgando? O reto juiz. Não é aquele que vai julgar de acordo com o que ele gosta mais. Não é esse juiz corrupto que a gente tem no Brasil. Não é humano. É o reto juiz. O juiz de toda a terra vai olhar. Vamos julgar. Quem é da área de direito aqui? Levanta as mãos para a gente ver os que vai para o céu, os advogados. É porque a gente duvida que advogado vai para o céu, mas vocês vão. Aleluia. Todo mundo da área de direito. Qual que é a possibilidade, minha irmã? Todos os fatos. O justo juiz lá julgando. Qual a possibilidade da gente ir para o céu? Zero. É isso que Paulo está dizendo. Deus nos tornou assim. Nós temos demonstrado isso. Nós temos apresentado a Ele todas as provas, todos os pecados, dia após dia, todos os pensamentos, cada segundo da nossa vida. Nós temos acumulado provas para Ele nos condenar. E o justo juiz, Abraão diz, não fará justiça o juiz de toda a terra. Se Deus não condenar o pecador, ele deixou de ser Deus. Ele manchou sua santidade, ele manchou sua retidão, ele manchou o seu caráter. Logo, esse Deus não me serve mais. Todos debaixo. Se Deus perdoasse e levasse os pecadores ao céu, pelo atributo da sua bondade, ou do seu amor, como muitos dizem por aí, Ele seria um Deus completamente fraco. Se Deus simplesmente visse toda a raça humana corrompendo as suas leis, e falasse assim, não, mas eu amo tanto, deixa passar para lá, vamos, eu vou levar vocês assim mesmo para o céu é meu, o inferno é meu. Então vamos lá. Ele mancharia o seu caráter. Esse Deus não me serve. Está servindo para um monte de gente no Brasil, mas para mim não serve. Um Deus que passa pano para o pecado. Um Deus que passa pano para a mentira, para o engano. Referências de espiritualidade no Brasil, ocultando crimes. Mas o homem de Deus é esse. Esse pastorzinho velho aqui, comedor de feijão, que está sofrendo com você todo dia, não presta muito não. Os homens de Deus é essa turma aí. Acorda, meu irmão. Está olhando demais para a folhagem. Eu tenho dificuldade de falar que é homem de Deus se eu não comer 1 quilo de sal com ele. Aí você pensa comigo, Deus julgando essa turma. Estou falando de pecado não, estou falando de crime. Pastores passando pano para crime. O pecado e o crime dentro da igreja, ele tem que encontrar um homem de Deus para pará-lo.
e custe o que custar, doa quem doer, ele precisa expor o crime e o pecado. Porque vai chegar o dia que todos terão que passar em revista diante do tribunal, do julgamento, do trono branco, e lá não tem como mais apelar. Não existe apelações. Preste atenção. Se Deus perdoasse os pecadores, só por sua bondade ele estaria fazendo vista grossa ao pecado, estaria pisando em sua própria lei, logo ele seria o juiz mais corrupto da história. Se Deus levasse pecadores ao céu, só pela sua bondade ele se tornaria o juiz mais corrupto da história. E para que ele pudesse perdoar pecadores e levá-los ao céu, sem manchar o seu caráter, e ainda assim permanecer justo, ele tinha que aplicar a sua justiça de maneira substitutiva. Ele tinha que mudar o polo, substituir, mas ele precisaria encontrar um justo para fazê-lo. E Deus olha para a terra, e a sua lei, que seria revelada séculos depois, o apóstolo Paulo diz: não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda. E Deus olhando: não há ninguém que ame a Deus. Preste atenção. Preste atenção na beleza desse atributo. Escuta aqui, escuta, olha aqui para mim. Se você não guardou nada dessa mensagem, você ficou voando, pensando na conta, no cheque, no cartão que ficou lá, pensando nos meninos, na viagem de férias, você esqueceu tudo da mensagem. Não tem problema nenhum, guarda só isso aqui que eu vou te dizer. Só isso aqui é suficiente. Preste atenção. Deus olhando para toda a terra, todos, nenhum justo. Ninguém pode pagar o preço, ninguém pode fazer nada por eles. Olha a beleza da sua justiça. E ele olha para si, para o seu seio, e fala: eu preciso condenar todos por causa da minha justiça. Eu os criei com as minhas mãos e soprei da minha vida neles, e todos eles se extraviaram do meu nome, da minha presença. Todos se tornaram inúteis, todos se tornaram indesculpáveis. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum deles me ama. A boca deles é sepulcro aberto, eles fedem. Foi isso que Deus viu. Aí ele fala: mas agora, como aplicarei a minha justiça? De maneira a resgatar aqueles que tenho para mim, sem manchar o meu caráter. A beleza da justiça. Ele diz: então o verbo se faz carne. Um Deus justo, para justificar pecadores, encarna em um homem, vai até a terra e anda pela terra com retidão de justiça, apresenta aos homens o evangelho da graça de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer: pela graça agora sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. A reta justiça do verbo. Ele pega então essa justiça, porque Deus precisava punir Jesus, porque Deus precisava esmagá-lo na cruz, porque Deus precisava satisfazer a si mesmo com a sua justiça. Ele precisava punir e substituir. Então ele pega o grupo que ele quer. O grupo que ele quer não são todos os homens. Quantos? Não sei. Quem? Não sei. Mas a Bíblia diz que são incontáveis. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Milhões de milhões, milhares de milhares. Homens de todos os lugares. Ele pega para si e fala: vem cá. Mas eles continuam injustos. Eu livrei eles desse caminho. Então ele pega a justiça de Cristo, porque o céu foi preparado para o justo, não para o ímpio. Ele pega então e fala:
tira a justiça dele, coloca sobre esse povo. De maneira que agora o justo juiz, quando olhar para esses homens, o justo juiz, no dia do grande tribunal branco, quando olhar para o Washington e começar a descer a lista de pecados, vai ter um carimbo em cima do pecado. Está pago! Está consumado, está feito, a obra está realizada. E eu penso que o carimbo é vermelho, escarlate, o sangue do Cordeiro de Deus cravado naquela dívida e pago o preço. Justiça de Deus. E Deus então bebe dessa justiça, satisfaz a sua justiça, e só assim Ele pode levar pecadores ao céu. Por isso, quando a obra é feita pelo Verbo, respondo à intrigante colocação do início. Ele olha e fala: eu não posso mais condenar o Eliezer, porque ele não tem justiça própria, mas a justiça do meu filho cobriu o Eliezer, e agora ele entra pelo céu pela justiça do Cordeiro de Deus. Ele é reto, justo e bom. Acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? De maneira bela, que se Deus mandar você para o inferno, Ele está sendo injusto com o filho, e Deus não é injusto. Olha a garantia da sua salvação. E a pergunta agora que o pastor quer fazer é simples. Vou até fazer cara de charme. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não sei, pastor. O seu Deus é injusto. Você vai tirar no 2 ou 1 para ver o que vai dar? Você está achando mesmo que Ele cravou o filho dele na cruz e imputou a justiça dele sobre você para ficar deixando na sua mão, corrupta? Na minha? Olha a beleza do evangelho e da justiça. O atributo de Deus. Conhecer os atributos de Deus, saber que Ele é justo, é a garantia da minha salvação. Porque agora, sobre mim... Peraí, eu lembrei aqui de um negócio, de um texto. Olha aqui comigo esse texto, rapidinho. E a justiça dele sobre nós agora, os redimidos. Como é que vai ser? Ok, Cristo pagou o preço. Estou bravo porque eu derrubei água de coco. Estou aqui pensando que acabou, eu tenho que tomar mais um golinho. Tem mais não? Aí, Clarice chegou, aleluia. Vocês cortam essas partes, isso é coisa para a igreja aqui, não é para o povo da internet não. Aqui. E sobre nós? Redimiu, Wanderson, redimiu a gente. Colocou em nós o selo, o precioso selo, chamado Espírito Santo. E agora, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus triunfou sobre a lei do pecado, da corrupção do homem, e agora nós estamos garantidos no céu. Ok, sobre esse povo agora que está aí, como é que vai ser, Senhor? Salmo 103, já estou finalizando o sermão, foi rapidinho, não foi? Salmo 103, a partir do verso 6, vai dizer assim: Senhor, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós, das nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá diante de ti o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei
ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, o justo e reto juiz de toda a terra. A justiça de Deus, o atributo que fará muitos rangerem os dentes de pavor e de medo, é um brado de triunfo à igreja gloriosa de Cristo Jesus, por sua justiça, pela justiça de Cristo, de maneira que agora, meu irmão, a justiça de Cristo nos tornou justos, aceitos e salvos por toda eternidade. Por isso, não tem a ver com quem corre ou com quem faz, mas de Deus demonstrar sua misericórdia e aplicar a justiça de Deus, a justiça de Cristo em nós. Pastor, então, como que faz? Como que eu posso obter dessa justiça? Um dos grandes homens da história tentou obter essa justiça com longos períodos de jejuns, com longos sacrifícios, até se machucando, pagando penitências. E dia após dia, quanto mais ele fazia, mais ele se sentia condenado, até um dia ele abria as escrituras em Romanos e o Espírito Santo saltar aquela frase aos olhos e ao coração de Lutero: o meu justo viverá pela fé. Como, pastor, então eu faço para obter a justiça de Cristo em mim? Creia no seu nome, arrependa-se dos seus pecados, creia pela fé na obra de Cristo Jesus e seja livre e perdoado dos seus pecados e seja salvo para sempre. Creia no seu nome, creia na sua justiça. A Deus a glória, a honra e o louvor por sua justiça. Fica de pé no seu lugar. Sobrou um restinho aqui da água. Oh Jesus, graças a Deus. Nunca mais eu bato no meu púlpito. Gosto tanto dele. O que fazer diante desse Deus? O que fazer diante desse Deus? Reto, justo e bom. O que fazer diante de um Deus que cumpriu a sua justiça, saciou a sua justiça e ainda assim salvou pecadores? O que você vai fazer diante dele? Se você está aqui hoje e não entregou sua vida totalmente e creu totalmente nessa justiça, deixa eu te dar um conselho de amigo. Faça isso hoje. Creia no seu nome, creia na sua justiça, e aí você terá paz com Deus. Ele é o príncipe da paz. O que fazer diante de um Deus? O que dizer diante dele com palavras? Aquele que sonda as intenções do nosso coração. O que dizer diante desse Deus? Que viu e olhou para nós e percebeu que nós não tínhamos bem nenhum para oferecê-lo. Então ele rasga os céus e se faz carne. Ele rasga os céus e vem até nós, de maneira que ele aplica a sua justiça sobre os homens e os resgata para si, por intermédio de Cristo Jesus, o qual nós obtemos eterna redenção. Aleluia. O que dizer diante desse Deus, meu irmão?
Feche os seus olhos. Você consegue dizer diante de Deus? Fala: Deus, eu sou e fui alcançado por um Deus justo, que agora não pode me condenar por causa do Filho, por causa de Cristo.